poder no nome, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 Ouço cadeias quebrando, 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 ouço cadeias, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Você está aqui. Obrigado, Senhor. Pelas cadeias de enfermidades sendo quebradas. Você que chegou aqui com alguma dor no seu corpo, levanta a sua mão agora. Vamos cantar o refrão, só essa parte de novo, por favor. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus. Ouço cadeias. Em nome de Jesus. Coluna no lugar agora, em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Caroço, desaparece agora, em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando.
seja restaurado agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus está operando, meu irmão. Pode não ser com você, mas é com pessoas nesse lugar. Cadeias do medo. Cadeias do medo. Não tem vez na vida dos meus irmãos. Você vai quebrar nessa noite. Cadeias da dúvida. Cadeias da preocupação, da depressão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. A cadeia da falta, da necessidade. Da mesquinhez. Ouço cadeias quebrando. Do complexo de inferioridade. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você é bom. Obrigado, Senhor. Pelo seu Espírito se movendo, nos envolvendo com a sua sombra. Fecha os teus olhos, meu irmão. Se você crê, fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Vai vir sobre você agora. A unção que despedaça o jugo. Liberdade. Liberdade. Recebe. Ele está se movendo. Refrigério vindo sobre você agora, renovando as tuas forças. A paz de Deus que excede todo o entendimento, dominando a tua mente, o teu coração. Seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem. Ele está se movendo. Talvez você esteja preocupado aí, pensando, pastor, lembre, você não pode tocar em ninguém. Mas ele está tocando. Deixa ele tocar em você também, deixa ele se preocupar.
Recebemos, Pai. Samramana sobre Robro no sombra menecida. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pastor, essas pessoas estão rindo do quê? Não sei, deve ser do diabo. Se você quiser experimentar, é bom rir dele. Porque ele é mentiroso. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, viu, gente? Vocês já podem sentar. Fica tranquilo. Ele está se movendo. Experimenta. Se você está com a Bíblia, abre lá no Salmos 34. Só começando. Salmos 34, Davi. Depois de que Deus deu um grande livramento para ele, ou enquanto Deus estava dando esse grande livramento para ele, lá em 1 Samuel 21, ele escreveu esse Salmos 34 aqui, ou ele compôs, né? Bendirei o Senhor em todo o tempo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão.
engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito. O Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Oh, aleluia! Salmo maravilhoso, né, irmãos? Bendizer ao Senhor. Eu quero chamar a tua atenção para o que Davi disse no verso 3. Engrandecei o Senhor. Vamos pensar um pouco sobre isso. Engrandecer o Senhor. Um dia, pensando sobre engrandecer o Senhor, eu me fiz essa pergunta: como engrandecer quem já é grande? Como engrandecer quem já é grande? Deixando você pensar um pouco. A palavra de Deus diz lá em Malaquias que ele não muda. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Deus, ele não pode ficar maior do que o que ele já é, ou menor do que o que ele já é. Aleluia! Como engrandecer quem já é grande? Isso me fez lembrar uma história que eu ouvi certa vez de um pai que estava brincando com o seu filho, sobre um pai que estava brincando com o seu filho no quintal. Eles moravam, de certa forma, próximo ao aeroporto. E quando o avião veio descendo, o pai disse: olha, meu filho, lá vem um avião. E o menino ficou olhando, olhando. Ele fez assim com as mãos. Ele disse: pai, olha, o avião é tão pequeno que cabe aqui entre os meus dedos. O pai achou aquilo curioso. Pegou aquele menino, levou no aeroporto. Quando chegou lá, foram no saguão. O avião estava lá. E ele disse: olha, filho, o avião aí. O menino tentou ver de novo. Disse: pai, o avião cresceu. Eu te pergunto, o avião cresceu? Você respondeu ou foi a máscara, né? Desculpa. O avião não cresceu. O avião continuava o mesmo. Mas a visão ou a ideia daquele menino sobre o avião mudou. E o que fez mudar foi a aproximação. Quanto mais perto, maior para você. O tamanho é o mesmo, mas quanto mais perto, maior para você. No livro O Poder Disponível no Louvor, o pastor Kenneth Hagin, ele falou: magnificar Deus é como colocar uma lupa. Deus não pode ser maior do que já é, pelo ponto de vista dele, mas pelo nosso, sim. Quando você coloca uma lupa, aquela letra é do mesmo tamanho, mas para você fica maior. Eu quero te
despertar nessa noite da importância de você aprender a engrandecer a Deus na sua vida. Isso significa que você precisa estar próximo dele. Tiago disse: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tem muita gente querendo ter a experiência do outro, sem estar na distância que o outro está. Vou dizer de novo. Tem gente querendo ter a mesma experiência do outro, sem estar na mesma distância que o outro está para com Deus. É preciso se achegar. É preciso se aproximar. O escritor aos Hebreus fala dessa aproximação pelo novo e vivo caminho. Essa aproximação pela comunhão, pela oração, pela meditação na palavra, para conhecer Deus. Quanto mais você conhece, mais real Ele se torna para você. Quanto mais você conhece, maior Ele se torna para você. Ou você vê de maneira mais clara quão grande Ele é. Amém? Quando o anjo apareceu a Maria e falou para ela que ela seria a mãe do Salvador, falou do testemunho de Isabel, sua prima, que era estéril e também estava grávida, Maria foi até lá. Quando Maria se encontra com Isabel, quando Maria se aproxima, o ventre de Isabel, João Batista, o bebê se estremeceu. Diz que o Espírito Santo veio sobre Isabel. Diz que Maria entoou um cântico, está lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso 46. Maria entoou o seguinte cântico: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor. Maria estava diante de uma situação de incapacidade. De por si só não saber como ou não poder ver cumprida em sua vida a promessa de Deus. Mas ela decidiu engrandecer quem tinha feito a promessa. Você precisa engrandecer quem fez a promessa. Como a gente sabe da história de Abraão, está lá em Romanos 4, mesmo ele levando em conta o seu corpo velho, sua esposa estéril, mas ele não engrandecia aquilo. Ele se fortalecia engrandecendo a Deus, glorificando a Deus. E é assim que eu e você temos que fazer todos os dias. Engrandecer ao Senhor vai ter uma manifestação de alegria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Engrandece com a alma. A alegria se manifesta no espírito. Oh, aleluia!
Aleluia! Como engrandecer ao Senhor? É preciso trazer à memória. É preciso declarar. É preciso proclamar quem Ele é, o que Ele fala e o que Ele faz. Você pode repetir isso comigo? Diga quem Ele é, o que Ele fala e o que Ele faz. Todos os dias, meu irmão, você precisa abrir a sua boca para declarar quem Deus é, o que Deus fala e o que Deus faz ou pode fazer. E quanto mais você engrandece a Deus, mais real Ele se torna. Maior no seu ponto de vista Ele se torna, e isso vai trazer convicção para você do que Ele falou, da promessa dEle para a tua vida. É aquilo que já escutamos tantas vezes: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Mas por mais que já tenhamos ouvido tudo isso e isso pareça um chavão, muitas vezes podemos estar abrindo a boca para falar do tamanho do nosso problema. Muitas vezes podemos estar digitando o tamanho do nosso problema, compartilhando o tamanho do nosso problema. Mas eu quero te despertar nessa noite para engrandecer a Deus acima de todas as coisas. Amém? E uma das formas de você fazer isso é estando cheio do Espírito. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo disse: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como eu me encho do Espírito? Falando. Sabe, irmãos, o nosso problema é porque a gente ou não está falando ou está falando a coisa errada. Se você está com um problema, é porque ou você não está falando ou você está falando a coisa errada. Se os seus problemas estão grandes demais para você, possivelmente é porque você tem falado demais sobre eles. E isso não vai resolver. Isso vai te deixar preocupado, isso vai te deixar triste, isso vai te deixar estressado, isso vai te levar a pecar, isso vai te deixar desanimado, isso vai te deixar doente, e isso pode te matar. Diga: Deus está me dando livramentos nessa noite. Aleluia! Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, cânticos espirituais, com ações de graças no vosso coração. Louvando a Deus, exaltando a Deus, declarando, cantando quem Deus é, o que Deus fala, o que Deus falou e o que Deus faz. Você vai ficar cheio do Espírito, consciente do Espírito, fervoroso de Espírito. É uma responsabilidade sua. Você não pode fazer por mim e eu não posso fazer por você. Não adianta você cantar: enche-me, 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 Senhor. Porque é você que se enche.
Deixa de jogar para Deus uma responsabilidade que Ele já te deu. Você que se enche. Louvando a Deus. Engrandecendo a Deus. Eu tenho certeza que você pode abrir sua boca. Você tem algo a dizer sobre o que Deus é, sobre algo que Deus falou, sobre algo que Deus já fez. Mas eu só sei uma coisa. Repete isso o dia inteiro. Eu só sei dizer que Deus é bom. Passa o dia dizendo que Ele é bom, meu irmão. Vai fazer diferença na tua vida. Mas quer saber mais? Lê a Bíblia. Você vai ver quem Deus é, o que Deus fala e o que Deus faz. E é por isso que a palavra de Deus precisa estar na sua boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. Está perto de nós, no nosso coração e na nossa boca. Fala a palavra, declara a palavra. Você vai estar engrandecendo a Deus. Você vai estar colocando essa lupa. Oh, aleluia. Sabe, lá em 2 Reis, capítulo 6, os sírios vieram contra Eliseu, e o seu servo acordou, e quando ele saiu, ele viu o grande exército que se aproximava, rodeando a cidade, e ele voltou e disse para o profeta, e aí ele disse: e agora? E o profeta Eliseu disse para ele: não se preocupe, mais são os que estão conosco. Mas são os que estão conosco. Aquele homem deve ter parado, olhado, 1, 2 milhares. Como assim? 2 são maiores do que milhares. E o profeta Eliseu fez a seguinte oração: Pai, abre os olhos dele, para que veja. E essa é a minha oração por você nessa noite. Pai, abre os olhos deles para que vejam. E quando aquele homem voltou para fora, ele viu que tinha um grande exército de anjos, de carros de fogo, bem mais numeroso. E ele entendeu o que o profeta estava falando. Ele entendeu que verdadeiramente mais eram os que estavam com ele. O que me chama a atenção nessa história é que Eliseu podia ter dito: não se preocupe, eles são muitos, mas eles são fracos. Mas Eliseu nem ligou. Ele falou: mais são os que estão conosco. Sabe que muitas vezes a gente fica preocupado em menosprezar o que está vindo contra, em diminuir o que está vindo. Tem muito crente que pensa que o que vai resolver o problema dele é xingar o diabo. Você é um mentiroso, você é um desgraçado. Ele é isso. Mas isso não vai te ajudar, não. Você não tem que diminuir quem está contra você. Você tem que engrandecer quem está com você. Porque do que adianta eu saber que o diabo é mentiroso, se eu não tiver convicção de que Deus é verdadeiro? Vou repetir. Do que adianta eu saber que o diabo é mentiroso, se eu não tiver convicção de que Deus é verdadeiro? Do que adianta eu saber que o diabo não tem poder,
se eu não tiver convicção que Deus tem? Você precisa engrandecer o seu Deus. Você precisa ter todos os dias essa consciência. Mais são os que estão comigo, maior é o que está em mim. Porque não é o que está fora, é o que está dentro. Não importa o que vem, importa quem está. E a gente precisa fazer isso, irmãos, todos os dias. Aleluia. Eu quero te incentivar a viver uma vida cheia do Espírito. Sabe o que vai te ajudar? Estar mergulhado no Espírito. O batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Lá em Atos, queria que você abrisse lá, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Versículo 44. Pedro estava pregando na casa de Cornélio. Diz que ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Essa ferramenta da oração em outras línguas vai te ajudar a engrandecer a Deus. O Espírito ora por você. Romanos 8:26, quando a gente não sabe o que orar, o Espírito Santo ora por nós. Aleluia. Em 1 Coríntios 2 diz que esse Espírito, ele sonda as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece Deus de uma maneira que eu e você não conhecemos ainda. O Espírito Santo sabe quem é Deus de uma maneira que eu e você não sabemos ainda. O Espírito Santo nos lembra do que Deus falou quando eu e você estamos esquecidos do que Ele falou. O Espírito Santo nos lembra do que Deus fez quando eu e você estamos desconsiderando talvez o que Ele fez. Ou quando eu e você nem sabemos o que Ele fez, porque Deus tem trabalhado na tua vida e você nem se dá conta às vezes. Ou você nem percebe a mão dEle envolvida naquilo. Mas o Espírito Santo sabe. E quando você deixa o Espírito Santo orar por meio de você, quando você ora em outras línguas, você está exaltando a Deus. Você está falando daquilo que tua mente nem sabe sobre Deus ainda. Em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo falando sobre a oração em línguas e a necessidade da interpretação quando ela é feita em público. Ele disse, como se você só ora em outras línguas, como o outro vai dizer amém se ele não está compreendendo tão bem, o quão bem você está dando graças. A oração em línguas é também uma oração de gratidão. Porque o Espírito Santo sabe o que talvez você nem sabe ainda. E Ele já está agradecendo. E quanto mais você ora em outras línguas, mais consciente, mais perto de Deus você fica, mais cheio de Deus você fica. Você vai engrandecê-lo. Aleluia. Aleluia. Atos 19. Se você não é batizado no Espírito Santo, você pode e vai ser hoje se quiser. E pode ser agora.
vai vir sobre você. Atos capítulo 19, versículo 5 diz: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Na Bíblia a mensagem está assim: Paulo impôs-lhes as mãos sobre a cabeça, o Espírito Santo veio sobre eles, e louvavam a Deus em línguas, e falavam a respeito dos atos de Deus. Quando você está cheio do Espírito, quando você se abre para um mover do Espírito, meu irmão, você não vai falar dos seus problemas. É como se você subisse para mais perto dele e os problemas fossem ficando cada vez menores. Continuam os mesmos, mas ficam menores no teu ponto de vista, porque a tua lupa agora está em Deus. É por isso que Jesus não fazia tempestade em copo d'água, pelo contrário, ele fez de uma tempestade um copo d'água. Quando ele estava indo para a casa de Jairo e chegaram dizendo: Jairo, não incomoda mais o mestre, já morreu. Jesus disse: crê somente, não temas, está só dormir. Jesus levava a vida com leveza, meu irmão, não importava o tamanho da adversidade, do problema, daquilo que ele precisava resolver. Ele não magnificava aquilo. Ele engrandecia a Deus. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, alguém diz: já faz 3 dias. Aumentou o problema diante de Jesus. Porque está morto é uma coisa, está morto há 3 dias já é uma coisa bem maior. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E a ressurreição não tem prazo de validade. Ele não disse isso não, mas ele comprovou isso. O que sai da tua boca nos momentos de pressão? Aprende a engrandecer a Deus. Aprende a aquietar a tua alma. Como o salmista fez algumas vezes. Por que está inquieto, ó minha alma? Por que se aflige dentro de mim? Espera em Deus, porque você ainda o louvará. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Como ele disse no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Sabe, irmãos, porque muitas vezes o nosso problema não é não saber de algo. O nosso problema é não lembrar. Os discípulos, Jesus tinha multiplicado pães e peixes há poucos dias. Estavam diante de uma multidão novamente. Jesus disse: vamos dar de comer. Eles: como? Jesus disse: vocês não estão lembrados, não? Ele está te dizendo nessa noite: você não está lembrado, não? Talvez esse seja o teu problema. Ingratidão. Vou encerrar lendo esses 2 salmos. Salmo 111. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. As obras do Senhor são grandes. Você tem considerado? Você tem considerado o que Deus tem feito na sua vida?
Você tem tornado isso um memorial? Ou você tem feito o que essas pessoas que Davi falou sobre elas lá nos Salmos 28? Versículo 4: paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme as obras de suas mãos, retribui-lhes o que merecem, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem. Você tem atentado para os feitos do Senhor? E um dia, irmãos, eu estava atentando demais para uma desgraça que tinha acontecido, assistindo, o dia todo assistindo as notícias sobre aquela desgraça. Meu Deus do céu, como é que pode o ser humano fazer uma coisa dessa com outros? E entrevista aqui, depoimento ali, e a história de quem morreu, e a história de outro que morreu, e você fica se enchendo daquilo. Eu fiquei tão cheio daquilo que fiquei chorando. E não era um choro de tristeza, de raiva. Como é que pode? Que mundo é esse? Até que eu vi que eu estava ficando muito mal, desliguei e fui orar, né? Senhor, como é que pode? Aí fui orar pelas famílias das vítimas. Mas com aquela indignação, aquela coisa, que mundo é esse? E eu percebi o espírito de medo mesmo, querendo entrar, tomar conta. E saiu a seguinte frase da minha boca: tem muita coisa ruim acontecendo nesse mundo. Eu fiquei com essa impressão e eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Perilo, eu estou trabalhando bem mais do que o diabo. Calma. Deixa eu te dizer, meu irmão, tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Deus está trabalhando bem mais do que o diabo. Mas sabe qual é o problema da gente? É que a gente não está atentando para o que ele está fazendo. Mas quando o diabo faz uma besteirinha, você sai divulgando em todos os grupos do WhatsApp. Eu não sei você, eu não quero ser um publicitário do diabo. Eu sou chamado para anunciar as grandezas daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem muita coisa boa acontecendo. Mas se você só assiste jornal em vez de ler a Bíblia, você vai pensar que só tem coisa ruim acontecendo. Sabe, irmãos, Deus disse a Josué: Josué, diz ao povo que se santifique, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Deus não disse santifique para quê? Vou dizer de novo. Deus disse santifique-se por quê? Deus não disse santifique-se para quê? Deus não depende da tua santificação para fazer alguma coisa. Mas se você quiser desfrutar do que Deus está fazendo, você precisa se santificar. Deus está fazendo, Deus está se movendo, Ele vai fazer. Você quer ser parte disso?
Aleluia. Vamos engrandecer ao Senhor. O livro está aí? Faz disso aqui um instrumento de engrandecimento a Deus. Por isso que você precisa ler esse livro. Que por coincidência fui eu que escrevi. Mas você precisa compartilhar aquilo que é bom, aquilo que vai edificar as pessoas, e aquilo que vai fazer bem para você mesmo. Essa é a sua mensagem. Quem Deus é, o que Deus fala e o que Deus faz. Essa é a nossa mensagem. É isso que a gente precisa publicar, é isso que a gente precisa curtir, é isso que a gente precisa comentar, é isso que a gente precisa compartilhar. Quem Deus é, o que Deus fala e o que Deus faz. Onde estão os teus testemunhos? Porque é tão rápido para contar uma coisa negativa e tão tímido para falar da resposta de oração que você recebeu. Você precisa testemunhar o que Deus está fazendo. Você precisa testemunhar quem Deus é para você. Você precisa testemunhar o que Deus fala para você. Você precisa testemunhar o que Deus faz na sua vida. Jesus falou para sermos testemunhas. Interessante porque ele disse para os discípulos lá em Atos 1:8 que eles seriam testemunhas depois que recebessem o revestimento de poder. Porque quando você está cheio do Espírito, meu irmão, você engrandece Deus. Se você for testemunhar sem estar cheio do Espírito, não vai ser um testemunho, vai ser um testemunho. Quando Deus é grande para você, você torna Ele grande para os outros. Pastor Bud, ele dizia, se Deus for real para você, Ele vai ser real para quem te ouvir. Você pode ficar de pé? Feche os seus olhos e engrandece ao Senhor. Engrandece ao Senhor. Traz a tua memória. Vamos fazer um pequeno exercício do que a gente precisa fazer todos os dias. Quem Deus é? Quem é Deus para você? O que Deus tem falado para você? O que Ele falou na sua palavra ao seu respeito? O que Ele já fez na sua vida? O que Ele vai fazer na sua vida? Obrigado, Pai. Te exaltamos. Eu oro por cada irmão e irmã minha aqui presente, Senhor. Abre os olhos deles para que vejam. Declaro olhos abertos nessa noite. Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento da sua verdade, da sua vontade. Que haja fome e sede da sua palavra, Pai. Que eles estejam cheios do teu Espírito. Cheios do Espírito. Engrandecendo ao Senhor. E que eles sejam, Pai, divulgadores do Senhor. Que eles compartilhem aquilo que o Senhor curte. Aquilo que o Senhor é. Aquilo que o Senhor fala e aquilo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida,
Essa é a tua oportunidade. Tem alguém que deseja receber Jesus nessa noite, ou você está como aquele filho pródigo desviado da casa do seu pai e deseja se reconciliar nessa noite? Faz um sinal com a sua mão. Alguém? Todos salvos? Não estou te chamando para uma religião, não estou te chamando para uma igreja, estou te chamando para Jesus. Amanhã pode ser tarde. Essa é a sua chance. Vou perguntar de novo. Tem alguém? Quem é você? Melhor perguntando. Faz um sinal com a sua mão. Ok. Você pode estar com vergonha de vir, mas procura esse casal ou procura algum dos pastores aqui da igreja no final. Eles vão te ajudar. Amém? Tem alguém que deseja receber, ainda não recebeu, nessa noite, deseja receber agora o batismo no Espírito Santo? Com a evidência de você orar em outras línguas. Vai te ajudar. Alguém? Ok. Tem alguém que deseja... Não, já oramos por cura, né? Está todo mundo curado já. Ô, glória. As cadeias já foram quebradas. Amém, irmãos. Obrigado pela atenção, carinho de vocês. Obrigado, Isaías, Ana Fábio. É sempre bom estar aqui. Eu não sei você, mas eu já estou vendo esse lugar pronto, lindo e lotado. Amém? Amém? Graças a Deus. Eita glória! Crês nisto?